Olá pessoal, aqui quem fala é o Ronaldo Piloto e nós vamos para mais uma videoaula. Hoje o foco é Yohanan capítulo 5 versículo 18. Vamos saber por que a expressão filho do Elohim, quando aplicada ao Yeshua, significa que ele tem a mesma natureza do seu pai. E por que também quando ele chama ao Elohim de pai, isso significa que ele está se igualando a esse mesmo Elohim. Vamos conferir no grego, sem perder tempo com classificações gramaticais de palavra por palavra, simplesmente porque não é necessário para o discurso. Vamos ao que interessa. Essas coisas você pode encontrar na Bibleworks ou então até de graça no site BibleHub. Vamos ao que interessa, e o que interessa é o seguinte. Bom, vamos para a reprodução do manuscrito mais antigo dessa passagem, é o papiro P66. Temos então, diá, não devemos traduzir essa preposição por outro significado que não seja por intermédio de. Esse é o seu significado padrão. Só devemos fazer isso quando o contexto realmente exigir. Tuto, isso, aí você junta por intermédio de isso, junta e fica por intermédio disso. Portanto, o vai para o início. Por quê? Porque não é uma questão opcional do escritor. Ele nunca vai iniciar mesmo uma sentença. A gente pode, na língua brasileira, e nós vamos mandar o para o início. Malon é um comparativo, não significa somente muito, mas muito mais. Roi, os Judaioi, e Erudim, ou seja, judeus. Edzetum, que é um verbo, está no imperfeito e significa procuravam. Auton, ele. Apoktinai ou apokiteinai. Nesse verbo aqui, as traduções cristãs fizeram uma tradução muito ruim. Traduziram por matar. Ou seja, só traduziram uma parte do verbo, o kitinai ou kiteinai. Mas e o apó? É um prefixo. E ele visa reforçar esse verbo, então não é matar somente. O apó prefixado dá o sentido de abertamente, imediatamente, sem rodeios. Então é matar abertamente. Roti, porque uma negativa, não, monon. Unicamente. Você até pode traduzir por somente. E até nesse versículo soa um pouco melhor em nosso idioma. Mas a tradução padrão de monon é unicamente e nós vamos procurar sempre manter essa tradução. Ele é um verbo, está no imperfeito indicativo também e significa soltava. Soltava no sentido de liberava, desamarrava. Ou seja, tornava a pessoa livre de algo que até então ela estava presa. Tossabaton, o sábado, alá, mas... Kai significa ele, mas também tem um segundo significado de também. No caso aqui é também. Patera, pai. Idion. Aqui também as traduções cristãs pisaram na bola. Traduzem por próprio. E idion não é próprio. É uma forma enfática de próprio no grego. Então significa exatamente, unicamente próprio. Você pode até acrescentar o seu também, quando o contexto assim exigir. Por quê? Porque idion tem um sentido de particular, privado, então ele é muito mais do que próprio. Elegam é um verbo imperfeito, dizia, tomtheon, ou Elohim, isom, não é como, que é expressado por uma outra palavra grega. Também não é semelhante, é outra palavra grega. Também não é igual, é outra palavra grega. Isom significa equivalente. Porém, eu noto que no idioma brasileiro, em alguns contextos, o adjetivo equivalente pode ter o significado de meio parecido. Então eu já aviso vocês que no grego não tem esse significado, esse sentido. O significado é equivalente e o sentido é de igual, 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 igual. Realton, a si mesmo. É reflexivo. Poion, fazendo. To, ao. E teor, a Elohim. Que você não vai traduzir dessa maneira. Agora nós vamos para a tradução exata, fiel e o mais literal possível dessas palavras em grego. Tal como você vai encontrar no novo pacto Ronaldo Piloto. Portanto, por intermédio disso, muito mais os Yehudim procuravam matá-lo abertamente, porque não unicamente soltava o sábado, mas também dizia que o Elohim era seu unicamente próprio pai, fazendo a si mesmo equivalente ao Elohim. Confesso que pesquisando eu fiquei pasmo com vários peritos cristãos dizendo que o Yeshua é igual ao pai porque ele era chamado de filho do Elohim. E a expressão filho do Elohim significa que o indivíduo é igual ao próprio Elohim. Eu não sei de onde esses caras tiraram isso. Olha, é impressionante. Só se for no hebraico nordestino da galera do Yahoo, que filho do Elohim significa isso. Dizem até que essa é a linguagem semítica. Que isso, é tão simples de refutar isso. É claro que filho do Elohim não significa isso daí. A expressão em si não tem esse significado de ser igual. Vamos conferir quem realmente entende do hebraico verdadeiro.
são Yehudim, ou seja, judeus, que escreveram a enciclopédia judaica. Eles vão nos dizer o que significa a expressão filho do Elohim, termo aplicado a um anjo ou semideus, um dos seres mitológicos cujas façanhas são descritas em Gênesis e cuja má conduta estava entre as causas do dilúvio. Também é aplicado a um juiz ou governante, filhos do Altíssimo. Em muitas passagens, deuses e juízes parecem ser equações. E ao rei real ou ideal sobre Israel, com referência a Davi e sua dinastia. Filhos de Deus, ou crianças de Deus, são aplicados também a Israel como povo e a todos os membros da raça humana. No entanto, atenção, o termo de modo algum carrega a ideia de descendência física e unidade essencial com Deus Pai. Eles já sabiam que tem perito afirmando essa baboseira. Então eles já explicaram, olha, não tem nada a ver com isso não. O idioma hebraico não transmite nada além de uma simples expressão de semelhança com Deus. Agora sim, agora temos o verdadeiro hebraico, o verdadeiro conceito semítico da expressão filho do Elohim. Não, mas o filho tem a mesma natureza do seu pai. Então Yeshua tem que ter a mesma natureza do pai. Sim, claro. Você já viu o filho do cavalo ter a natureza do porco? Ou o filho do porco ter a natureza do cavalo? Não, não é? Eles têm a mesma natureza. Mas aí mesma não é no sentido absoluto. Significa que tem aquela natureza de cavalo, aquela natureza de porco. Mas não que eles sejam iguais aos seus pais, nem mesmo em natureza, que dirá em atributos. Agora, vem esses peritos cristãos metidos a especialistas do hebraico e dizem uma baboseira dessa. Um monte de gente vai atrás desses caras e até ensina isso na internet. Aí pega uma enciclopédia judaica com judeus de verdade ensinando o conceito correto. Muita gente não dá atenção. Mas é tão simples também refutar isso nas escrituras que você nem precisa saber hebraico. Vamos conferir. Bereshit, Gênesis 6:2. Lá diz os filhos do Elohim, que se relacionaram com as filhas dos homens. Muito provavelmente esses filhos do Elohim eram mensageiros celestiais. Então isso significa que esses mensageiros celestiais tinham a mesma natureza, a natureza igual à do Pai? Eram também Elohim todo-poderosos? Que absurdo. Tehillim, Salmos 82:6, diz que todos os juízes e Yehudim são Elohim. Por quê? Porque todos são filhos do Altíssimo. Essa expressão está se aplicando aos juízes e Yehudim. Então, isso significa que eles eram iguais ao Elohim. É um absurdo, não é? Olha só onde se metem esses peritos com essas fantasias aí. Mas talvez você pode me dizer, mas Ronaldo Piloto, no grego, e no grego? No grego pode significar isso, não pode? Não, não pode, tem o mesmo significado do que no hebraico. Vamos conferir. Olha, no grego você tem huios. Essa é a palavra que significa realmente filho. Ela normalmente é utilizada mais para Yeshua mesmo, mas ela também é utilizada para ser humano. Veja só em Apocalipse de Yohanan, capítulo 21, versículo 7, diz: E ele mesmo será meu filho. Quem disse isso? Foi o próprio Elohim. E filho de quem? Já falei, do Elohim. Ou seja, estás falando dos salvos. Então esses salvos serão equivalentes ao próprio Elohim? Evidentemente que não. Depois nós temos 1 Yohanan 3:1. Aqui se usa uma outra palavra que as traduções cristãs não fazem diferença. Tudo é filho para elas, não é? Mas a NPRP, que eu estou traduzindo, essa faz a diferença certíssima. Então vamos lá. Para que crianças, aqui não é huioi, é tekna, de um Elohim viéssemos a ser chamados. E somos. Esse termo significa que nós somos iguais ao Elohim? Não, não significa também, não é? Então não significa nem usando huios e não significa nem usando tekna, crianças. Então não é por causa disso que o Yeshua foi considerado igual ao Pai. Então por que será? Ele não diz só que o Elohim é o seu Pai. Ele diz que é Idion, seu unicamente próprio Pai. Com isso ele está dizendo, olha, Elohim é meu Pai de uma maneira que vocês não participam como filhos. E eu sou filho dele também de uma maneira que vocês não são. Agora, essa maneira indicava que era justamente porque ele tinha a mesma natureza do Pai. Não outra natureza igual, mas que ele subsistia na mesma natureza do Pai. Isso fica ainda mais evidente quando você parar para pensar que o que você está vendo quando lê as Escrituras é um texto. Só que nesse evento, não é? Nesse evento essas pessoas estavam do lado do Yeshua. Estavam ouvindo ele falar, todo o seu discurso, toda a sua pregação. Então, somando tudo isso, ficava óbvio que ele estava se fazendo equivalente ao Elohim, e de fato estava mesmo. Os Yehudim entenderam perfeitamente isso. Espero que tenha esclarecido esse versículo para vocês. Um abraço a todos. Graça e Shalom.